Eu tenho certeza que você foi muito edificado com o nosso primeiro episódio e esse não vai ser diferente. Eu tenho aqui um convidado especialíssimo que eu vou já já revelar depois da vinheta. Mas antes, quero te pedir uma coisa. Por favor, não deixe de compartilhar e comentar esse conteúdo. A gente criou esse espaço aqui para abençoar não só você, mas as pessoas que você ama. Por isso, compartilhe essa entrevista se de alguma forma ela te tocou. E eu tenho certeza que ela vai te tocar sim. Todos prontos? Vamos nessa, então. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vem e eu vou dizer quem é que vai estar conosco nesse episódio pra lá de especial. Agora sim, você já sabe com quem que eu estou aqui para a gente conversar e tenho certeza que vai ser muito edificante. Meu pastor Wellington Cardoso, a paz do Senhor, meu pastor. Meu querido, Como é que o senhor tá? O senhor tá bem? tô bem, eu brinco muito com os irmãos. Tirando que não dói, o resto tá bom, né? Tirando o que não dói, tá tudo bom, né? Tudo- Meu pastor, a grande verdade é que todas as vezes que a gente pergunta quais as pessoas que a nossa juventude quer ver aqui nesse momento do podcast, o seu nome tá lá. Não só o seu, mas dos pastores da nossa igreja, que são pastores que a juventude tem um carinho, né? Tem assim um respeito, uma admiração. E eu já quero começar lançando um desafio aqui para o senhor se apresentar. Olha só que audácia, né? Será que tem alguém que não conhece o pastor Wellington? Mas eu tenho certeza que será muito importante o senhor, com as suas palavras, dizer quem o senhor é e por que o senhor está aqui. Bem, primeiramente a paz do Senhor a todos, né, que estão nesse momento nos vendo e nos ouvindo. Bem, o nome que me deram quando eu nasci, Wellington Lopes Cardoso, né? E aceitei Jesus aos meus 19 anos de idade. Já passei altos e baixos, né, no princípio da fé, mas os propósitos de Deus, eles se firmaram em mim. E até agora no nosso culto de ceia, eu fiz um agradecimento à igreja e a Deus pelos meus 25 anos que estou nessa cidade, certo? Então, durante esses 25 anos que estou aqui, a índole com a qual eu cheguei, ela permanece, e a gente tem tentado, nos esforçamos muito para que Cristo seja glorificado na nossa vida, né? Tá certo? Eu fui grandemente abraçado pela igreja de Messejana. Quando cheguei aqui, a geração daquela juventude, toda, já foi reconstruída, né, por novos jovens, e tem alguns que eu não sei por que ainda permanecem lá, né, não sei a razão, né, mas bom. Bem, eu hoje estou aqui servindo ao Senhor como um dos pastores, como primeiro vice-presidente da igreja, tá certo? E já de lance, não sei o que que isso vai provocar, porque às vezes a gente diz uma coisa e gera uma polêmica, né, mas eu tô lá com a linda mocidade, a do Hebron 1, né, glória a Jesus. É polêmico, é polêmico. Meu pastor, eu tenho lembranças suas muito fortes, porque me converti nesse ministério ainda criança, né? Certo. Tive a oportunidade de servir no departamento infantil, adolescente, jovem, e a figura do pastor Hélio sempre foi presente na adolescência e toda a parte da minha juventude, estando presente, pregando a juventude, retiros, encontros, estudos bíblicos. Sua relação com a juventude não é de hoje. Por que, meu pastor, que o senhor se comunica tão bem com essa faixa etária? Rapaz, essa pergunta aqui ela arrepia, porque tudo que eu falar eu serei suspeito, né. Mas é porque vejo na juventude aquilo que a Bíblia declara: "Jovens, sois fortes". Eu acredito muito na força juvenil, na não simplesmente força física, que também o conteúdo bíblico está falando disso, Sim. mas principalmente na questão da força espiritual. Então a nossa juventude, é uma juventude talentosa. Alguns jovens, às vezes até meio, digamos assim, lá atrás, vamos usar essa expressão, mas eles têm talentos. E às vezes a gente vai descobrindo, né. Por exemplo, lá na congregação, de repente agora tem um jovem lá que está despontando. Como é que foi isso? Entendeu? E a gente se relaciona bem, claro, a gente tá lá polindo, né, passando a lixa, ainda tô na lixa grossa ainda, né, mas estamos polindo, porque na verdade eu acredito muito na juventude. Isso é uma verdade que o senhor realmente acredita e não.
E não só de palavras, né? Uhum. Já seriam muitas coisas, mas também de atitude. Isso Certo. escolhe líderes jovens, é uma coisa que a gente também percebe muito. E eu queria já voltar lá atrás, né? A gente Uhum. teve esse preâmbulo aqui para começar, mas o senhor já nos trouxe a informação de que chegou aqui nessa cidade há 25 anos atrás, 25 anos, mas se converteu aos 19. aos 19. Como foi esse encontro, meu pastor? Bem, eu estava no fundo do poço. Quando eu aceitei Jesus, eh, no dia que eu confessei ele publicamente, um dia depois desse caso que vou narrar, a minha vida tinha chegado no colapso. Aos 19 anos, eu não acreditava mais na minha continuidade de vida e processei um suicídio. Processei um suicídio. Preparei um copo com veneno e esperava meus pais dormirem para que eu não acordasse mais. Só que lá na minha casa, apesar dos meus pais, que eu sou filho adotivo, eu conheço o meu pai biológico, mas nunca tratamos do assunto. Eu não conheço nem sei o nome da minha mãe biológica, mas os meus pais que me criaram, eles eram espíritas, eles não tinham nenhuma comunhão evangélica, mas eles tinham uma Bíblia, aliás, um Novo Testamento dentro de casa. E naquele dia, por incrível que pareça, eu peguei aquele Novo Testamento e abri exatamente em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, a versão falava oprimidos. E ali eu fiz um propósito com Deus. Se ele fizesse uma transformação ali naquele dia para mim, eu o serviria. E foi imediato. Houve uma mudança no meu coração, na minha mente, isso num sábado, e domingo pela manhã eu fui para a escola bíblica dominical. Eu sou um dos poucos no mundo que aceita Jesus numa Na escola escola bíblica bíblica dominical. dominical. Por isso também sou muito voltado para a EBD, né. Então aceitei Jesus no dia 29 de maio, às 11h15 da manhã, 29 de maio de 1983. E desci as águas batismais no dia 11 de setembro desse mesmo ano, 3 meses Foi depois. uma atitude radical num momento de desespero, De mas que despe mudou a sua vida completamente. Mudou. E naquele dia aconteceram 3 coisas importantes. Primeiro, é que quando eu saí da igreja, da congregação onde eu aceitei Jesus, que eu cheguei, assim, no meio do caminho para chegar na minha casa, aí veio um bêbado, estava quase embriagado já e me agarrou, assim, pelo braço: "Rapaz, tu é crente, né?" Eu tinha acabado de aceitar Jesus. "Sou." "En Se o crente não pode beber, por que que Jesus transformou água em vinho?" Já começou um embate Mas teológico ali. e aí, se não viesse do céu, não teria resposta. A resposta foi tão simples. E eu disse naquele momento, ainda me lembro das palavras: "É porque o homem sempre faz ao contrário de Deus. Deus transformou água em vinho, mas os homens bebem vinho como se fosse água, por isso esquecem dele." Nunca esqueci a resposta. A segunda coisa é que eu dali eu já fui para um barbeiro, fui atrás de um barbeiro no domingo, ver se estava aberto, porque meu cabelo era bem grande, e eu fui cortar o cabelo naquele mesmo dia. Eu vejo hoje um bocado de rapazinho na igreja com os cabelos lá no meio da costa, e eu cheguei na congregação, eu pensei que era até a moça, mas era um rapaz que estava com o cabelo lá nas costas. Tudo bem, isso vai gerar polêmica, mas isso aí, eu não apoio esse comportamento, certo. E aí fui, cortei o cabelo e não fui discipulado por ninguém para fazer isso. Foi algo gerado do espírito da minha vida. E a terceira coisa é que quando eu cheguei em casa, meu pai me olhou de cabelo cortado, sorriu e eu disse: "Pai, eu agora sou crente." E o meu pai pegou, assim, a costa da mão dele, me deu um tapa no rosto, que eu caí no chão, e ele disse: "Eu não quero crente na minha casa." E aí eu levantei, peguei as minhas coisas e fui para a vizinha que era crente, a irmã Mariana, que há muitos anos já dorme no Senhor, e ela me acolheu, me cedendo um quarto no fundo da casa dela, e eu fui morar. Depois de 3 meses, ele me chamou de volta para casa. Isso foi o início da minha fé. Foi só assim, né? Só assim. Só assim. Agora é interessante como, olha só, a primeira coisa que acontece, o senhor relatou 3 coisas, a primeira delas já foi uma resposta que é uma característica sua, né. Uhum. O Espírito Santo lhe inspira e você tem respostas muito, Hum. vindas do céu Meu Deus mesmo. do céu. E isso já apontava, não sei, né, convertido numa escola bíblica, para o Uhum. ministério do ensino, o senhor percebeu isso muito cedo ou não? Foi com o tempo? Olha, sobre a questão escola bíblica, né, e de ensinar,
aconteceram duas coisas interessantes. Primeiro, eu senti de Deus, porque eu, quando fui para a escola, veja como é que são as coisas. Ainda criança, não me lembro tão bem que eu fui fazer o primeiro ano, eu tinha 8 anos de idade, mas já sabia ler e escrever, aprendi em casa. E aí, na época lá, era chamava de carteiras, né? A gente sentava de 2 em 2. Aí, quem é o líder dos dois? Aí o outro aluno, o Wellington. Aí quando fazia equipes para fazer trabalho, quem é o líder? O Wellington. Vamos fazer um líder de classe, o Wellington. Vamos fazer um líder estudantil, o Wellington. Então foi uma coisa muito natural, muito natural. Então tal que quando eu aceitei Jesus, aconteceu um fato, eu aceitei Jesus no domingo de manhã. No outro domingo de manhã, tinha um culto campal na feira do bairro onde eu morava. E tinha um irmão que era cearense, chamado Jacó, não lembro o sobrenome dele, ele era corretor de imóveis. Ele pegava aquele carro chamado Marajó, colocava as cornetas em cima e ia para a feira. E nesse dia eu sempre ia com meu pai para lá, né? E via lá e assistia parte do trabalho. E era cheio de crente. Nesse dia só estava o Jacó. E aí ele chegou, olhou para mim, colocou lá o disco do Oséias de Paula, que rodou e rodou novamente e tal. Ele olhou para mim e disse assim: tu sabe pregar? Eu disse: irmão Jacó, aceitei Jesus domingo passado. Mas fala alguma coisa de Jesus aí. Rapaz, eu acho que naquele dia eu mandei tanta gente pro inferno, Meu porque eu disse assim: se não se arrepender, você vai pro inferno e tal. E nessa história ainda teve um que teve coragem, dois que vieram e aceitaram Jesus ali. Só com medo, não sei se era com vontade de ir pro céu ou com medo de ir pro inferno. Mas foi um negócio assim interessante, né? E aí, com o passar do tempo, na verdade surgiu isso 7 anos depois, em 1990, eu na congregação Terceiro Conjunto da Coab, lá em São Luís. E aí Deus falou ao meu coração que eu seria professor de EBD. O que é que eu faço? Existia na época a revista Seara, não havia o Ensinador Cristão, era a revista Obreiro, o jornal Mensageiro da Paz, e vinha sempre alguns artigos. E eu pegava aqueles artigos que estimulava o aprendizado, eu ensinar, e eu recortava ele. Até hoje eu tenho lá em casa. Se eu soubesse, eu teria até trazido. Se essa pergunta surgiria, eu teria trazido. Eu tenho ele lá em casa, com todos os recortes. O clipe, né? Exatamente. Aí colava no caderno lá, e aquilo para mim me ajudou muito. Até um dia que fui chamado para ensinar na IBD em janeiro de 1992, para ensinar novos convertidos. Meu pastor, é tão maravilhoso lhe ouvir, porque, na verdade, é sempre bom lhe ouvir. Mas quando o senhor divide essas coisas conosco, nos dá a oportunidade de se espelhar nisso. Uhum. E o senhor sabe que o que nossa geração tem vivido é uma grande crise de referência, Certo. né? A juventude, ela tem vivido essa exaustão em busca de referências que lhe ajudem a encontrar o seu caminho também. E veja só, o senhor me coloca traz para nós a situação onde todo esse processo ele foi, é, lógico, startado de uma dor, de uma condição que lhe sobreveio, mas que foi uma esteira natural. E você Certo. foi obedecendo esse chamado, a Exatamente. esse sopro do Espírito. Como que a nossa juventude, para aplicar essa primeira parte da entrevista, obedece a essa voz e encontra naturalidade nesse processo, sem dor, sabe? Eu digo isso, meu pastor, porque eu, enquanto jovem e liderando o jovem, a gente ouve muito isso, Certo. né? O que é que Deus quer de mim? Eu não sei, e fica você fica tão preocupado em descobrir que acaba que você não descobre mesmo, porque você não está fazendo. Não, exato. Me diga, pastor, o que é que você acha disso? Bem, uma regra não posso dar, porque isso é muito relacional, né? Seu relacionamento com Deus. Mas deixa eu contar aqui outra história, né? No mesmo ano que eu comecei a ensinar, eu terminei de dar aula no domingo na EBD e eu fui saindo. Isso era 26 de janeiro de 1992. Quando eu fui saindo, uma adolescente de entre seus 12 e 13 anos, por isso que eu digo que eu confio, eu acredito, quero acreditar na mocidade. E ela: pastor Wellington. Aí eu olhei para trás. Não sou nem auxiliar do trabalho, eu sou professor da EBD. Naquele dia de manhã, ela disse para mim: Deus está me dizendo que o senhor vai ser pastor. Isso 26 de janeiro de 1992. E eu fui consagrado pastor no dia 26 de janeiro de 2012. 20 anos depois. Então, Deus usa essas pessoas. O problema
É aquilo que nós estávamos conversando em off ali, é o vício pelas coisas que não deveriam estar ocupando o lugar de Deus. Quando a gente tira essas coisas, pelo menos por um momento, para se dedicar a Deus, as coisas de Deus fluem mais. Nós não temos mais muitos que realmente busquem a Deus, que orem, que interceda. Às vezes a gente reclama: "Pai, não tem mais batismo com o Espírito Santo". Eu falo frequentemente na congregação. Essa semana de oração agora, a nível de campo, foi com frequência falando, inclusive fizemos uma mini vigília depois que saiu daqui, concluímos lá até quase meia-noite, das 9 até 11 tanta da noite, e a gente terminou pedindo: "Jesus batiza". Mas assim, as pessoas parecem que estão assim, ó, É. não tem aquele zelo, aquela questão: "Vou buscar, eu quero", porque eu busquei. Eu fui batizado com o Espírito Santo 7 anos depois da minha conversão. Aceitei Jesus 17 de maio de 83, aliás, 29 de maio de 83, e fui batizado 17 de maio, faltando 12 dias para completar 7 anos, de 1990. Era uma mini vigília que tinha na congregação que eu estava, terceiro conjunto da Coab, e era de 8 à meia-noite. E eu ainda não era obreiro, né, era um crente, como se diz, um crente comum. E aí o dirigente da congregação, o diácono, o irmão Anacleto, e o irmão Anacleto disse assim: "Irmão Wellington, o senhor pode ficar na porta, porque ainda não chegou nenhum dos obreiros que". Aí eu fico. E eu fui lá para a porta, fechei a porta, vamos for orar, e eu uma coisa que eu não sei assoviar ou assobiar, como digam. Não sei. E eu estava fazendo isso com o hino 15 lá na porta, lá de fora do templo. Meu Deus. Porque aí de repente, os irmãos aqui orando, de repente eu senti algo do céu na minha vida e comecei a falar línguas lá fora. Aí eu abri a porta, escancarei a porta e vim para o meio do fogo e pronto. Aí incendiou e naquela noite foram, não sei, não me lembro com exatidão, se foram 5, 6, mas várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas começou comigo lá fora, tá certo? Porque eu era desejoso. Jesus me batiza, Jesus me batiza. O problema é que as pessoas: "Jesus me batiza". Não, não é assim, não é assim que funciona. Não é desespero, mas também não pode ser na calmaria, assim, muito fácil, não, tem que buscar, tem que chorar, tem que não existe uma regra, porque se houvesse regra todo mundo cumpriria, era fácil. Não, se a gente colocar regra aqui entre aspas, é a busca, É a busca. só isso mesmo, buscar, quem busca vai encontrar com certeza. E eu acho interessante o senhor falar isso, e me vem assim, enquanto o senhor fala, eu me lembro do nosso evento, Uhum, né. Nós temos essa conferência já há muitos anos, e que é um divisor de água na vida de muitas pessoas. Não por causa do evento, mas por causa do que acontece nele, que é a uhum, manifestação do Espírito Santo. certo, É diferente dos outros cultos? Não deveria ser, o senhor concorda? concordo Mas o plenamente. que é que eu vejo, meu pastor? Eu vejo que os jovens saem de casa diferentes nesses dias. É, A expectativa, é o expectativa. desejo. Uhum. Eu digo sempre que eventos espirituais, às vezes, promovem espiritualidades eventuais, É, exato, que para são mim pontuais. é certo, que isso é uma coisa para mim que é muito trabalhosa. Mas qual seria, na sua concepção, na sua visão, essa espiritualidade sustentável na vida de um jovem que quer, que colocou no coração, que tem a expectativa em Deus de ser batizado na Juvicon ou em qualquer outro trabalho da igreja? Olha, vai começar com um processo que isso vai doer no coração de alguns aí fora, é o seguinte: começa em casa. Porque às vezes os próprios pais, porque alguns jovens, eles ainda estão em casa, eles têm a sua vida familiar. E às vezes tem pais crentes que não são incentivadores. E às vezes também nem são e nem se aplica. Isso aqui não é a causa maior, mas é o princípio. Porque a minha fé em Deus, ela é independente da fé que o meu pai tem, mas eu fui se ele eu aceitei depois dele, se eu nasci num lar evangélico, por exemplo, eu acredito que eu fui discipulado pelos meus pais. Se eu nasci num lar evangélico, então qual é a responsabilidade do pai? Ensinar, tá certo? Então, vou aqui usar o exemplo aqui, mais perto, a minha filha mora lá perto de casa, eu tenho todos os meus filhos têm filhos, mas eu tô dizendo que eu tô vendo lá de pertinho, aí ela tá lá, aí a menina tem 1 ano e 8 meses, mas lá chega pra gente: "Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, já aprendeu isso, já levanta a mão e glória, glória". Então, quando isso é aplicado em casa, isso vai gerando, você vai crescendo com aquilo. Agora, se os pais também não derem aquele apoio, só
cobra. E às vezes eu já vi muitos pais infelizes dizendo: eu sabia que isso aí não ia prestar, não tem jeito para esse menino. Quer dizer, não apoia. Então há uma dificuldade, porque às vezes você está liderando, mas às vezes, por exemplo, está aqui nessa festividade, parece que hoje tem jovens que eles vão passar o ano todinho já querendo que chegue, porque eles querem se livrar de alguma coisa que eles estão vivendo lá. Essa é uma realidade. Estão vivendo e eles queriam estar aqui esses 3 dias para eles exaurir de si tudo aquilo que está sufocando, que está trazendo sofrimento. E é bom, se a gente tivesse um congresso de 365 dias, É uma outra realidade. seria uma outra realidade, tá certo? Mas os jovens em si não precisa estar preso em Babilônia para descobrir que o Deus que estava com aquele jovem lá em Babilônia, o mesmo Deus está aqui. Não precisa da dor ou de uma dificuldade. Eu sempre, constantemente estou falando, Daniel não precisou de ouvir um edito que ele ia ser jogado na cova dos leões para orar. A Bíblia vai dizer para nós, e eu já preguei, você já pregou, outros já pregaram. Ele fazia isso de forma contínua. Ele só continuou, ele só colocou uma coisa a mais na oração. Senhor, agora saiu um edito ali que eu vou ser jogado na cova dos leões. Até aquele dia ele nunca tinha orado por isso, mas ele orava por outras coisas. Então naquele dia surgiu esse problema, né? Ímpar para ele, novidade para ele. Mas orar não foi novidade. O problema é surgir o problema e a oração vai ser uma novidade também. Aí é complicado. E isso não é nada sustentável, né? Não, Tu nada bem colocou. sustentável. E meu pastor, é extraordinário imaginar isso, porque o que é que acontece? Você está trazendo aqui, a gente está descortinando aqui a vida de muita gente, Aham. inclusive a nossa, porque essa é a verdade, né? A gente vai e aprende com momentos como esse. Mas só de ouvir falar isso e usar o exemplo de Daniel, né? A gente entende que ele tinha a rotina Uhum. e ele pôde contar com aquilo que ele já era a realidade que ele já vivia, Exatamente. né? Os mistérios de Deus e diante do Senhor. E por que que Daniel tinha esse prazer? Onde é que o senhor identifica essa? Olha, aquela coisa, aquele sermão clássico do livro de Daniel, né? Ele Aham. estava longe do pai, da mãe, da família, ele podia viver uma identidade que ele quisesse, ele tinha uma língua diferente, uma comida diferente, e o texto diz que ele decidiu no coração. Não se contaminar. Por quê? Né. Lá no livro dos Salmos tem 2 expressões que eu gosto muito. A primeira está no Salmo 2, versículo 11, aliás, que diz assim: "Servi ao Senhor com temor". Ah, e o 100, versículo 2 vai dizer: "Servi ao Senhor com alegria". Por que que eu estou citando esses 2 versículos aqui? Que eu vejo muito na vida de Daniel. Primeiro, havia um temor construído lá em Israel. Sim. Ele não foi construído na Babilônia, ele já veio construído, certo? Quando ele chegou em Babilônia, ele trouxe algo internalizado, que era temer ao Senhor e servi-lo com alegria, independente do local que ele estava, tá certo? O grande problema, não é só na juventude, mas em pessoas já adultas, é a falta de temor. Quando esse temor ele é ausente na vida dos jovens, já que nós estamos falando de juventude, vai ser difícil eles fazer as coisas com alegria para Deus. Vai ser difícil. E na hora que as circunstâncias, as adversidades baterem a sua porta, eles não vão saber lidar com isso. Mas mesmo assim eu continuo crendo em vocês, que vocês podem mudar, que a maior parte pode, porque eu vejo muito disso, tá bom? Não precisa você imitar alguém do mundo para que você apareça. Não precisa você se vestir de forma inadequada para que você consiga o seu varão ou a sua varoa. Não precisa disso. Você precisa só estar revestido de Deus, temer, fazer as coisas com alegria, não sofrer de preguiциtes agudes para para EBD, para evangelização, para as coisas. Porque, por exemplo, você é um retiro. Nunca fui contra retiro. Eu sou contra algumas coisas que podem ser feitas. É aí que sai da espiritualidade. Não estou falando de diversão, mas algumas outras coisas que podem. Mas graças a Deus eu não tenho visto isso ultimamente. Tá certo? Por que que você acorda cedo? Por que que você tem esse prazer de ir? Se isso é apenas mais uma parte da sua convivência com Deus. É mais uma parte, tá certo? Então, a EBD é importante, os trabalhos, né, todos os trabalhos da igreja. Eu tenho dito lá na congregação que nós temos um problema que eu acho que é crônico,
de nós escolhermos culto ao invés de escolher cultuar. Vou explicar. Traga aí. O que é isso? As pessoas, não, lá, por exemplo, uma vez na congregação que eu estou, da primeira vez que eu passei por lá, há 10 anos atrás, quando eu cheguei, um pouco mais de 11 anos, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou logo dizer uma coisa. Diga. Eu só venho para o culto de ceia. Para mim, o melhor culto que tem é o culto da comunhão. Aí eu gosto de vir. Aí eu parei, respirei, não conhecia a pessoa direito, né? Disse, mas posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse, pode, pastor. Nos outros cultos não existe comunhão? Aí ele parou para pensar. Digo, olha, o senhor está escolhendo o culto e não cultuar, porque você vem para o culto que você acha bom, mas você cultua. Que o grande problema é isso. Eu não vou para o culto da mocidade, eu não vou para o culto de senhora. Eu sei que nossos cultos de mocidade aqui é a mocidade mesmo, porque é a mocidade do campo. Não tem como a maior parte dos adultos aqui, das senhoras, a mesma coisa das senhoras. Mas lá na sua congregação, por que não ir no culto dos jovens? A gente sente a falta dos obreiros. Por que não ir no culto de senhora, que a gente sente a falta dos obreiros? Culto de crianças. Eu vou até aqui pedir perdão à juventude, à liderança da juventude dos cultos aqui. Por que o pastor Wellington não tem aparecido muito nos cultos da Juve aqui? É porque é o nosso culto de criança, a congregação que eu estou é no segundo domingo, apesar de ser já no finzinho da tarde, mas eu não gosto de faltar ao culto das crianças. Não gosto de faltar. É uma coisa minha, eu valorizo todos os departamentos. Tá certo? Só não estou no culto se tiver algum outro compromisso que foi necessário assumir ou alguma casualidade, algo que aconteceu que eu não pude, mas eu gosto de estar, tá certo? Em todos os cultos, não só por ser o pastor, que aí é um dever maior, mas pelo prazer de estar. Então, se você construir esse prazer de servir a Deus, não só nos cultos, mas naquilo que é feito depois dos cultos ou fora do templo, vá lá e participe, mostre a sua força, mostre a sua juventude. Coisa maravilhosa. Pastor, vou perguntar uma coisa aqui, e incrível como o tempo aqui corre rápido, Uhum. sobretudo quando a gente está sendo tão edificado. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também está percebendo isso. Eu quero que você deixe esse comentário, porque o que que acontece? O senhor fez esse retrospecto sobre a conduta, né, de quem deseja cultuar. Uma vez que você cultua, você exalta a Deus, você Isso. abre o coração, você você acaba estreitando esse relacionamento com Deus. Certo. Só que aí, meu pastor, eu quero lhe fazer outra pergunta que o Espírito Santo está trazendo. O voar Certo. de Deus está soprando aqui. Certo. E quando eu estou no culto, e eu vou para o culto, e eu não escolho o culto, estou em todos, Uhum. mas tudo que eu não estou fazendo ali é cultuando a Deus no seguinte sentido, meu pastor, vou lhe explicar. É a programação que eu estou inserido, que eu gosto da convivência das pessoas, eu gosto do ciclo, eu gosto do meio, você entende? Uhum. Porque essas coisas são muito boas, pastor. E muitos jovens são crentes nessas coisas. Só que essas coisas não promovem a espiritualidade sustentável. Sim. Me conte, o que é que o senhor percebe disso? Eu estou tentando ser uns Estreitou, estreitos, mas eu estou estreitou. percebendo que é o que a nossa juventude precisa ouvir e entender. É porque, na verdade, é uma coisa que você já falou lá no meio da nossa fala aqui, é a questão da expectativa. Quando a gente cria uma expectativa de retorno e não de doação, a gente vai se frustrar em algumas coisas. Então, o que acontece é que, por exemplo, eu gosto do culto da juventude, pô, vamos aqui, do congresso, porque, pô, eu gosto tanto quando chega aquele momento lá da entrevista, do culto e tal. E é bom, isso é fato, entendeu? Mas eu não posso criar minha expectativa naquilo, porque eu vou sorrir, eu vou me alegrar, eu vou chorar, depende do que está acontecendo. Usar camisa, vou Vou- andar vou- no vou- ônibus, né? Entendeu? Isso é emoção, é fato, é dinamismo. Mas, por exemplo, eu já vi aqui na festa jovens que vieram fardados e no momento que o pregador chama, vem dezenas deles aqui à frente. Então, eu acho que para se reconciliar. Como é que eu vou responder essa pergunta, Felipe? Porque os ambientes que eles constroem lá fora é que os impede de fazer o melhor aqui dentro. É o que eles constroem lá fora. Por exemplo, eu hoje amanheci pensando nesse momento aqui. Amanheci pensando, eu disse para minha esposa umas 3 vezes: "Bem, nós saímos, viemos aqui fazer as compras da obra que a gente está fazendo lá em casa.
e a gente veio para comprar alguma coisa e tal. Bem, eu preciso descansar, porque eu não sei o que, que eu vou me perguntar, eu preciso orar, eu preciso estar pronto. Então a gente cria essa expectativa. Isso é normal. Se não criar, não é normal, não. Tá doente. Tá certo? Então, o problema é que eu estou construindo lá fora. Se, por exemplo, se eu venho para a festa à noite aqui no culto da juventude, mas eu passei o dia no vício do celular. Aí eu não tenho um tempo para orar, eu não leio nenhum texto da Bíblia. Você tem uma temática para o culto aí, digamos, hoje, se vocês colocam, esse aqui é o tema do congresso. Mas digamos que vocês têm um culto com uma temática, vamos falar sobre a volta de Jesus. Aí eu, ao invés de estar pensando no dia sobre a volta de Jesus, a minha expectativa é ver aqui se eu estou tenho mais seguidores hoje. Então, eu não criei expectativa válida para eu trazer, porque eu ouvi uma frase, eu não me lembro quem foi que disse, mas foi no princípio da minha fé. E alguém disse o seguinte: se não houver culto na vida, não haverá vida no culto. Eu não me lembro com exatidão. Penso eu que foi o pastor Antônio Gilberto, mas não tenho muita certeza. Porque eu quero aqui, eu lembrei dele agora, eu quero ser grato a Deus, que quando eu aceitei Jesus, o Brasil tinha exímios pregadores compromissados com a Bíblia, não era com seguidores. Tô entendendo. Não havia Era na com a época também, não plataforma, era não com era com... Tô plataforma, não era nada entendendo, meu disso. pastor. Olha, aí eu ia para um congresso, por exemplo, lá na minha cidade natal, em São Luís do Maranhão, participei de alguns congressos, né? Eu já não observando lá, por exemplo, eu vi Idecaso Takayama, Valdir Bícego, que pregava sobre o livro de Atos como se estivesse lendo uma carta. Microfone. Assim, desculpa. Lia ele pregava, o Valdir Bícego pregava sobre o livro de Atos como se estivesse lendo uma carta assim, lendo. Ele citava o livro de Atos todinho. Gesiel Gomes, que hoje aí está com seus 80 e tantos anos, eu acho que já tem. Pastor Helenay Cabral, bem novo na época lá. E vários outros, João Ferreira de Oliveira. Gente, eu fui doutrinado por esse povo. O meu pastor presidente, Estevão Anjos de Souza, que também era comentador de revista da IBD. Então, eu fui bem discipulado. Eu, eu fui bem discipulado. Eram pessoas compromissadas com a palavra, com o reino. Tá certo? Compromissadas com o reino. Nós temos homens hoje, ainda assim temos. Mas está se tornando escasso. Por quê? Porque, às vezes, eu nunca vi tanto escândalo sobre pastores que hoje não era comentado antigamente, porque não havia redes sociais, mas hoje as redes sociais é um deserto sem lei. Meu Deus, cara. Entendeu? Acontece de tudo, e todo dia tem uma coisa nova. E você me fez uma pergunta lá no começo, que é ainda na minha mente aqui, é essa questão de ser referência. Eu digo com toda a sinceridade da minha alma, eu procuro ser referência para minha esposa, eu procurei ser referência para os meus filhos e ser referência na igreja. É uma coisa que é uma luta contínua. É uma luta contínua. Eu sempre digo, eu não sou o melhor pastor, eu não sou o melhor pai, não sou o melhor marido, eu não sou o melhor crente, mas eu procuro melhorar em tudo isso todo dia. E a gente consegue melhorar, tá certo? Tem, às vezes, eu chego em casa e às vezes eu raciocino sobre o culto e digo, meu Deus, isso aqui foi bom, mas isso aqui eu não devia ter feito, não. Ainda hoje faz isso? Ainda hoje faço. Porque se eu for tão perfeito, Jesus, até tu terias inveja de mim, né? De tanta perfeição, mas não temos isso. Nós somos falhos. Então a juventude, o grau maior é a questão da inexperiência. Eu sempre conto, eu já contei a história, às vezes, uma vez aqui no culto da Juve que eu preguei, que um jovem lá na China resolveu, a China estava em guerra, e disse, eu vou ajudar o meu povo, eu vou para a guerra. E pegou o cavalo dele, pegou a espada e foi para a guerra. Eu, salvo engano, a guerra era para o norte. Já a guerra, e eu vou para o norte e vou ajudar o exército do meu país. E ele pegou o cavalo, no meio do caminho tinha um homem sábio, no meio do caminho parou ele. Disse, você vai para onde, jovem? Eu vou para a guerra. Mas você é tão novo. Não, mas eu sou forte, eu tenho uma espada boa, meu cavalo é bom. E eu vou para o norte onde está tendo a guerra. Aí o seu velho sábio novamente perguntou, mas você vai mesmo para onde? Ele disse, eu vou para a guerra, meu cavalo é bom, minha espada é boa, eu sou forte, estou indo para o norte. Aí você está indo para o norte? A guerra no norte mas você está indo para o sul. Meu Deus. Ainda não sabia discernir entre norte e sul, né? Então, às vezes, a gente já tem algum conhecimento, mas ainda falta muita coisa. Às vezes não sabe discernir certas coisas. Então, a gente até não
releva essas coisas, porque a gente sabe que é inexperiência. Mas aquele que já foi aprendido, é bom começar a praticar. Por quê? Porque você não vai ser jovem a vida toda, você vai amadurecer, né, você vai chegar num grau. Hoje eu ainda tenho um pouco da juventude. Tem coisa a minha mente continua jovem, o corpo já não. O corpo já não, mas a minha mente ainda é uma mente jovem. Eu ainda consigo ler livros e eu gosto, aconselho, leia menos um livro por mês, entendeu? Leia livro, leia a palavra de Deus. A Bíblia não deve ser o livro de cabeceira, porque livro de cabeceira é para quem quer dormir. Verdade. Escolha outro livro para ser livro de cabeceira. A Bíblia não, a Bíblia é o seu devocional, ser bem acordadinho, quer passar o resto, depois de ler, continuar acordado, tá certo? Escolha outro livro, tá certo? Nem que seja o Peregrino, coloque lá e vá ler o Peregrino, tá certo? Mas a Bíblia não, a Bíblia é livro de meditação, a Bíblia é livro de devocional, a Bíblia é livro que aplica-se a vida de Deus na nossa vida, né? Meu pastor, é muito, muito injusto ter tão pouco tempo. Nós vamos já caminhando para o final, mas eu não poderia deixar de lhe perguntar algo que me vem ao coração. Ainda vamos concluir com o tema. O senhor vai Certo. trazer para nós aqui uma. Eu tenho certeza que o senhor pesquisou lá, eu tenho certeza que o senhor está pronto para falar alguma coisa a respeito disso. E nós todos queremos aprender. Mas eu quero perguntar ao senhor sobre a liderança, né? Nosso podcast é destinado à nossa juventude, mas obviamente que os nossos líderes também acompanham esse conteúdo. E eu acredito, pastor, que a missão de um líder, pelo menos foi assim durante grande parte, eu quero que continue sendo na minha vida, é empurrar, entre muitas aspas, o jovem para a presença de Deus. Certo. Só que hoje a gente olha lá fora e lá fora tem muitas coisas. Uhum. Lá fora tem estrutura, lá fora tem entretenimento, lá fora tem. O senhor entende, né? Tem Certo. todas as coisas que a gente olha e diz, lá fora parece que é mais legal. E eu não estou falando aqui de mundo. O senhor me entende? Eu Sim. estou falando aqui de outros caminhos, vamos colocar Certo. assim. E os nossos líderes às vezes se apegam um pouco preocupados com isso. Como que eles produzem, né? Aqueles artifícios que eles veem lá fora. E eu confesso que isso de alguma forma me alegra em saber que esse líder está buscando fazer algo melhor, mas me preocupa no que ele está buscando ser melhor. Qual é a sua visão a respeito disso, meu pastor? E qual conselho você daria para a nossa liderança em sinceridade? Você usou a palavra artifício, o problema são os artifícios, né. Os artifícios sempre são passageiros, eles não são contínuos e não são fortes o suficiente, né. Porque na verdade o evangelho se tornou um mercado. Não se a liderança não trabalhar com o evangelho, como a Bíblia diz, que é o poder de Deus, eu não posso, eu brinco, quem está assistindo eu chamo ele de Phelps Smith. Bom, Felipe, eu não posso achar que porque eu construí um artifício e que eu consegui atrair, significa que eu consegui fortalecer esse povo. Eu estou numa embarcação com muita gente que não sabe nadar. Eu estou numa embarcação com muita gente que não sabe nadar. Eu tenho que preparar esse povo para o momento das tempestades, eles saberem nadar. Tá certo? Pá, aquela igreja ali tá cheia de jovem e tal. Tem igreja que eu não vi, talvez o que eu vai dizer aqui eu esteja faltando com a verdade, mas foi informação que eu tive. Eu não sei, eu não presenciei, nunca coloquei. Mas já ouvi dizer até de igreja que se você quiser, o rapazinho quiser colocar um brinco na orelha, ele vai lá, Vai na porta. faz na porta, né? Já ouvi falar. Então, você já ouviu falar Já. também, né? Então, isso é que prende o crente, o jovem em Cristo? Não, isso prende no ambiente. Esse ambiente aqui, ele é consagrado ao Senhor, mas a minha condição de chegar ao céu não está presa em eu estar aqui. Eu estou aqui porque eu já estou preso com aquele, já estou cativo, né, com aquele que cativou meu coração, que é Cristo Jesus, tá certo? Então se eu só consigo, prender a mocidade se eu resolver agora pintar a parede de preto, ou de vermelho, ou de amarelo, sei lá o quê, é porque o jovem gosta disso. Gente, vai doer, mas eu vou falar. A gente não faz culto para jovens. A gente faz culto com os jovens. Porque o culto não é para eles. O culto é para Deus. Quem vai se agradar do culto, é só porque a gente colocou isso na mente. Aí eu vou ver se eu me agrado do culto hoje. Então você não é Deus. Claro que
A gente se alegra no culto. Poxa, o culto foi tão bom, a gente se alegrou. Não, isso é fato. Eu digo também. Bom, É você bom. voltar de um culto que você... Você saiu cheio, É você bom sente, demais. você saiu alegre, satisfeito, uma boa palavra, um louvor, aquela noite em que os louvores eles atingiram o céu, entendeu? A palavra, o pregador, ou na simplicidade, ou na eloquência, mas ele trouxe uma palavra que edificou, é outro nível. Não foi o problema, não foi a cadeira, não foi a roupa, não foi a luz, foi a palavra. Foi Deus presente. Foi consequência. Por exemplo, nós tivemos um culto tão maravilhoso domingo, e eu dizendo, tá lá, foi transmitido, tá filmado, mas isso é consequência da semana de oração. É consequência. Tá aí. O segredo tá aí. Entendeu? Tá certo? Por exemplo, algumas pessoas que pregam o evangelho Brasil afora, ele já tem uma mensagem, ele prega aquela mensagem em vários lugares. Não estou dizendo que está errado, não sou juiz de tal coisa. Mas ele já sabe que aquilo ali vai impactar. Então ele não tem mais a preocupação de buscar na fonte. De novamente, até o mesmo texto. Por exemplo, eu vou citar, já que nós estamos falando aqui, eu me lembrei agora, foi na semana de oração, eu fui fazer o meu devocional de manhã e abri o Salmo 141. Olha que eu já li o Salmo 141 umas 50 vezes. Eu tenho certeza. Entendeu? Diz assim, versículo 5: Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito da maldade dos ímpios. Continuar. Ô Felipe, quando eu li esse verso, é que eu já li, nunca mexeu comigo, e eu meditando, mexeu, e eu continuarei a orar. Olha a profundidade do texto. O salmista Davi falando assim, está no meio de guerra, ele está no meio da violência, ele era rei, era guerreiro, então ele vivia nessas guerras contínuas. Então assim, os ímpios vão continuar praticando a maldade, mas eu continuarei orando. Esse é o grande segredo, tá bom? Então, Ele frisa até ele mesmo, se ele for ferido, né? meio que for ferido, Continuarei orando. continuarei. Por exemplo, até mesmo assim, o justo chegar e me repreender, Sim. e eu tenho que aceitar, porque ele está me repreendendo para o bem. Para o bem. Para o bem. Então, às vezes, o líder, o bom líder é aquele que aceita conselhos. A Bíblia diz, ensina o sábio, ele se tornará mais sábio. Eu agradeço a Deus por aqueles que, quando eu estava conduzindo no trabalho, chegavam e me orientavam e eu aceitei. Teve coisa que eu não aceitei porque vi que não era legal. Não vou aceitar tudo, como nem tudo que eu ensino para alguém significa que ele vai aceitar. Porque nem tudo que eu penso que eu estou certo, na verdade eu estou. E nem tudo que aquilo que dizem que eu estou errado, na verdade eu estarei errado. Porque há essas inconveniências da questão de ser líder. Então, o líder verdadeiro, ele se submete a desafios. Porque se o líder, na primeira dificuldade que surgir, ele já querer entregar o cargo, desculpe, mas você não nasceu para ser líder, não. Porque a gente vai sendo construído. Hoje me bate, já está tudo caliçado. Já tem óleo suficiente para bater e a pancada não doer. E eu continuarei orando. E eu continuarei orando. Esse é o segredo. Eu gostei. Bom, Felipe, aquele texto que vem e mexe com você. No ano passado, foi quando eu li lá Atos 7, não me lembro agora se é o 53, o versículo, que quando Estevão está sendo apedrejado, ele vai dizer assim, e no seu coração voltaram para o Egito. Falando Moisés, não aceitaram Moisés lá no deserto, mas no coração, eles estavam no deserto, mas no coração voltaram para o Egito. Às vezes tem muitos aqui que estão até fazendo, mas o coração ainda está lá no Meu Egito. Deus, Jesus. Deixa eu só confirmar o versículo mesmo aqui, Vale a pena, meu pastor. entendeu? Porque tá forte a revelação do Ruá aqui. E ele vai dizer, vocês sempre resistem ao Espírito. Quando Estevão está... Não, minto, não é 53 não, desculpe, é 39. É o 39, 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, falando sobre Moisés. E em seu coração se tornaram ao Egito. Na outra versão que eu tenho, no coração voltaram ao Egito. Então, esse é o problema. Eu estou aqui, mas o meu coração ainda está lá pensando nas coisas lá do Egito. Eu não tenho um compromisso real, verdadeiro. E pasmem, às vezes até líderes.
às vezes até líderes. E se o líder chegar a esse ponto, eu não estou afirmando que Campo de Messejana tem, mas se tiver, receba. Entendeu? Porque se o seu coração ainda está lá no Egito, como é que você vai conduzir esse povo para a Terra Prometida? Não tem como. Não era Moisés que o coração voltou para o Egito, era o liderado. Era o liderado. Aí é que, como líder, você tem que tentar arrancar esse lado do coração. E se ele tivesse nessa mesma condição, nenhum deles Né? chegariam lá. É verdade. Ô, meu pastor Wellington, é bom demais. Vamos ter que fazer parte 2, 3, 4. Fazer uma série especial com o senhor. E sobre o tema de vocês aí, o sopro do Espírito, é uma coisa, os discípulos, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para eles e soprou sobre eles, né? Sim. O texto vai dizer aí. Alguém que diga que aquele sopro foi provisório. Me perdoe, mas aos teólogos, que eu também sou, mas estou falando isso aqui, mas eu não gosto muito nem de aplicar isto, tá certo? Eu tenho a minha formação teológica. Eu não consigo aceitar isso, provisório, porque ali não era o batismo. Jesus já tinha falado lá atrás, nos capítulos 14, 15, 16, que eles haveriam de receber, o Espírito Santo veria sobre eles, né? Tá certo? E quando Jesus soprou, é aquilo que hoje, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, esse sopro vem. O Espírito passa a habitar em nós. O batismo com o Espírito Santo já é uma outra coisa, tá certo? Quando eu aceito Jesus, eu recebo dele o poder de... Como é que Jesus disse? E o próprio Jesus vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-vos o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Senhor estava confirmando esse poder de ser filho de Deus, de ter o Espírito nele, porque o Espírito habita somente nos filhos. Não foi o que Jesus disse? Ele não habita no mundo, ele habita em vós. Tá certo? Então, quando Jesus soprou, não era uma coisa provisória. Não, o que é isso? Isso é colocar uma interpretação muito forçada, é sair do texto e do contexto. Agora, o povo agora vai passar pela prova. O quê? 40 dias. Você sabe que quando a gente vê 40 na Bíblia, geralmente está relacionado à prova. É prova. Então são 40 dias de espera, 40 dias de oração. Quando cansaram o joelho, eles estavam como? Que nem nós dois estamos aqui. Sim. Sentados. E de repente veio do céu o sopro, o vento. E encheu toda a casa. Porque às vezes eu vejo alguns movimentos em que, fulano aqui foi batizado com o Espírito Santo. Irmão Felipe, eu tenho dificuldade para aceitar pessoas que dizem que foram batizados naquele dia e sai mais seco do que... Não tem uma lágrima, não tem... E amanhã... Amanhã não, parece que não aconteceu nada. Eu não consigo compreender isso, eu não aceito isso. Parece que o pregador só fez aquilo lá, tá, fala em língua, é aquela brincadeira que o pessoal diz assim, fala em língua, língua, né? Então... Certo? Então, não é isso. Porque, voltando lá à fala de uma meia hora atrás, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, bom, Felipe, foi difícil eu voltar a falar português. Foi difícil. Eu voltava e tal, e aquela alegria. Foram me deixar em casa. Meu Deus. Foram me deixar em casa. Já era mais de meia-noite. Alguns irmãos que moravam até, digamos assim, uns 500 metros antes da minha casa, foram me deixar em casa. Eu muito alegre, feliz. Tá certo? E agradeço a Deus que praticamente não tem um dia que eu não falo em línguas. E eu não preciso estar na pregação, basta estar lendo, sinta aquela... Quando a gente está lendo, flui, aquela alegria vem na alma, tá certo? É muito bom, é muito bom. É o sopro. Juventude seja soprada. Receba! Meu pastor Wellington, quero lhe agradecer a sua disponibilidade sempre, seu carinho conosco. Amém. Muito carinho, muita atenção. Não é porque o senhor é o pastor, mas também, né? Uhum. Acima de tudo, você é uma pessoa que acredita na juventude, sou bem coluna aqui várias vezes. E nós vamos encerrar. Sim. Eu ouvi o Ada aqui, mas eu não gostaria de encerrar sem manter uma tradição que começou quando o pastor João passou por aqui. Certo. A gente começou numa conversa boa e de repente ele engatou uma oração e a gente encerrou com oração. Ninguém encerra podcast com oração. Mas na Adema a gente encerra quando tem um pastor aqui. Tá certo. E continuarei orando. E continuar. Olha aí. Mas antes dessa oração, o senhor vai encerrar e eu quero só me dirigir a quem ficou conosco até aqui. Quero agradecer a você
você que foi edificado por esse podcast. Não acabou ainda, mas eu tenho certeza que até aqui Deus já falou contigo. O pastor Wellington trouxe tantas e tantos relatos seus que trazem para nós uma reflexão importante. Jovens, líderes, pessoas que esse vídeo de alguma forma chegou até você. Não foi por acaso, eu tenho certeza disso. Então não deixe de compartilhar, não deixe de dar like, comentar e espalhar não este conteúdo, mas essa palavra para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero agora pedir para o Senhor deixar essa reflexão final, né? O que é que, já que o Senhor ficou o dia pensando na gente, né? O que é que ele veio assim como mais forte? Não posso deixar de dizer lá. E no final nos abençoe com uma oração. O que eu não posso deixar sair daqui sem deixar de falar é que vocês, juventude, vocês têm uma missão de fazer o nome de Deus ser glorificado na vida de vocês. Na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, você é luz. A Bíblia diz que nós devemos viver como filhos da luz. Tá certo? Não seja 007, crente secreto. Não, você é luz, você tem que estar brilhando sempre. Você vai passar por afrontas, por dificuldades, mas faz parte do processo. Foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, tá certo? Mas ele deixou o Consolador, ele deixou aquele que nos dirige, que nos faz lembrar aquilo que nós devemos falar, daquilo que já ouvimos, daquilo que já aprendemos. E eu creio na Mocidade Messejana, eu acredito em vocês. Pode ter uma meia dúzia de descompromissados aí, porque sim, sempre haverá os descompromissados, mas não se deixa contaminar por eles. Pelo contrário, seja você virtuoso e vá contagiar essa pessoa para que de repente Deus o acorde. A Bíblia diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Tá certo? Faça isso. Seja o jovem que Deus está contando. Lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Amém. Amém? Deus. Nos abençoe, pastor coração. Aí em pé ou sentado, você... Do jeito Vão ficar de pé, né? Em pé, tá certo. dá dificuldade, dá um trabalho aqui pros câmeras. Pegou aqui a gente. Focaliza aí no... O mundo. Isso. Orar pelos câmeras também, né? É forte, viu? Muito bem. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Pai, nós somos gratos a Ti, meu Senhor, por esse momento tão especial que passamos aqui, Senhor, nesse podcast. Pai, foi a manifestação do Teu Espírito sobre a nossa vida, mais uma vez soprando em nossos corações, em nossas mentes. Eu te peço para que cada jovem, não somente aqueles que estão assistindo agora, que vão assistir depois, mas todos quantos, ó Deus, tiver acesso a esse vídeo, que possam ser edificados, ó Deus amado, e aqueles também que não estarão vendo, Senhor, mas que Tu olhe para a nossa mocidade, que a mocidade de Messejana continue, Senhor, sendo uma mocidade forte, uma mocidade abençoada, compromissada com o Teu reino. Não peço somente pelos nossos jovens, mas por essa liderança que Tu colocaste, Senhor, porque eles estão, Senhor, ó Deus amado, com a grande responsabilidade. Cuidar, Senhor, da juventude que te pertence. Essa juventude é tua, Senhor, e eles precisam, Senhor, de orientações diárias, constantes, revelações necessárias para continuarem, Senhor, conduzindo o teu povo, jamais usando artifícios do mundo, mas sempre direcionados e vindos do céu, em que eles farão para a glória e para louvor do teu nome. E assim abençoa todos nós que aqui estamos, e tudo que ocorrer na nossa vida e na vida dessa juventude da igreja de Messejana, seja para a glória, louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço por fé, em um nome de Jesus. Então tem a benção, pastor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e comunhão do Espírito Santo permaneça conosco agora e sempre. E os que amam a volta de Jesus, digamos juntos, amém. Glória a Deus.